Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Como é bom quando nós temos padres, bispos, missionários, influenciadores que ensinam e pregam a verdade. Porque a verdade realmente liberta. Mas não liberta o oprimido. Essa conversa da teologia da liberação, ela nos liberta do pecado. Ela nos liberta de uma vida errada. E quando eu vi este vídeo do Frei Gilson foi pregar numa paróquia. E quando chegou no final da pregação, o padre falou: Frei Gilson, você vai tocar todo mundo embora da minha paróquia. Porque tá todo mundo amaziado, ninguém tá casado. E você, o senhor, pregou contra isso. O povo da minha paróquia vai embora. Por quê? Porque em muitos lugares, meus irmãos, infelizmente, os padres têm medo de ensinar a verdade. Muitos. Existem apostolados na internet que é só aguinha com açúcar. Não ensina, não prega a verdade, não tem aquela convicção. Mas eu quero colocar esse testemunho do Frei Gilson para vocês verem o recorde de casamentos que ocorreram depois de uma pregação verdadeira. Escuta só. Esse é o testemunho campeão que eu recebo. As pessoas, eu vou cumprimentá-las, elas falam: Frei, casei o ano passado. Frei, casei mês passado por causa das suas pregações. Casei o mês passado por causa disso, por causa daquilo. Eu lembro de uma vez que fui numa paróquia e falei sobre essa situação de morar junto. A homilia inteira acabou indo para esse sentido. Terminou a missa, o padre disse para mim: Frei, eu acho que você vai esvaziar a minha igreja. Porque aqui, você não tem noção, muita gente está nessa situação e eu acho que não vai ficar legal. Falei: padre, eu não pude negar a verdade, eu preguei. E o evangelho do dia falava disso. Não é que eu quis, forcei a barra. O evangelho falava disso. Voltei lá no outro ano, aquele mesmo sacerdote disse: Frei, você lembra aquela missa? Mais de 30 pessoas casaram aquele ano. Foi recorde na minha paróquia, graças àquela pregação. O que eu quero dizer, Guto, com isso? Que se nós não falarmos, se nós não sacudirmos os cristãos de que não tá legal, que tem que resolver e que tem solução para cada um jeito, basta você querer, vamos procurar, vai dar certo. Então, para cada caso tem uma solução. E é nessa hora as pessoas vão precisar de bons padres para ver a sua situação particular, para tentá-la ajudá-la. Eu vou te contar um caso recente. Um casal que eu conheço há anos. Já passaram dos seus 50 anos. E nunca casaram. São de missa. Têm a fé. Estão vendo seus filhos casando. Batizando seus filhos. E eu cheguei para eles como sacerdote: eu amo tanto vocês. Por que vocês não casaram ainda? Me expliquem. Eu percebi, Guto, que eles nunca casaram porque são bem tranquilos na vida. O que impede vocês de casar? Nada. Só que é um tipo de pessoa que precisa de alguém para cutucar e levar. Eu disse para eles assim: vocês querem ficar para sempre juntos? Claro, nós queremos ficar para sempre juntos. A gente se ama, é um casal bonito. Se a gente ajudar vocês a casar, vocês casam? Claro. Ou seja, nada impedia eles. Eles só são um tipo de pessoa que precisa que alguém os ajude. E se alguém ajudar, eles casam. Alguém ajude nesse sentido, de ir lá na igreja, fazer os documentos, pegar toda a coisa, porque eles acham que isso é muito difícil, que eles não sabem fazer. Então, são vários os casos. Nós não podemos, então, condenar as pessoas nesse sentido. E eu quero que essa minha palavra não seja condenação para ninguém. Simplesmente uma verdade que não pode ser ignorada e mostrar para essa pessoa: vamos mexer nisso, vamos melhorar essa situação, vamos resolver isso, porque tem jeito para você. Ou seja, meus irmãos, que nós temos uma questão muito séria. E eu falo isso porque eu vejo e eu converso com pessoas. Eu atendo pessoas no meu trabalho normal, né, de carteira assinada.
E eu vejo que muitos até vão na missa, frequentam a igreja, mas com essa onda, falam que é esposa, mas não casam na igreja mais. Não casam mais. E para um casamento ser muito mais abençoado, precisa ter a benção de Deus. E nós precisamos de padres que não sejam omissos, de missionários que não sejam omissos, de bispos que não sejam omissos e anunciem, denunciem a verdade. Assim, e junto com esse vídeo eu quero colocar também um trecho de uma pregação de Dom Adair José Guimarães, que é o outro fantástico bispo que eu amo. E Dom Adair, como sempre, muito sincero, muito verdadeiro, combatente de verdade da igreja, sem medo de denunciar, deu uma bela de uma lapada na Rede Globo e vamos englobar aí a Companhia Limitada. Ele deu uma bela de uma lapada. Eu falei, eu não posso deixar de colocar esse trechinho aqui em um vídeo para que as pessoas vejam que grande bispo é Dom Adair e que a verdade precisa ser ensinada e proclamada. Vamos colocar o vidinho dele aqui para que vocês também vejam que grande lapada que Dom Adair deu na Rede Globo. Escute só. Se vocês quiserem ouvir boas palestras, vai lá no Padre Paulo Ricardo, Revolução Cultural Marxista. Ou esse mesmo tema para muitos outros pensadores cristãos que trabalham isso. Essa tentação, queridos crismandos, de acabar com a fé católica, com a fé judaica no Ocidente, de acabar com a família tradicional, que eles chamam de patriarcal, de acabar com a moral cristã, de relativizar a vida, promovendo o aborto, e essa famigerada ideologia de gênero, que é um câncer purulento, que está atrapalhando a vida das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Onde se propaga isso? Na Rede Globo, na mídia podre, se propaga nas escolas, nas universidades. Esta revolução cultural, há 70 anos entrando nas universidades, nas escolas, no Ministério Público, no Judiciário, na política, na cultura, na arte e na igreja. A igreja não escapou, ela também foi tomada pela revolução cultural, introduzida nela pela teologia da libertação, que é uma teologia fundamentada no marxismo, para reinventar a igreja. Eles querem uma igreja ecológica, uma igreja mundana, uma igreja que não fala do céu, mas que só fala das coisas aqui da terra, porque o comunismo é uma grande mentira. Meus irmãos, quando nós começamos a estudar, quando nós começamos a entender a realidade do mundo, a realidade da igreja, a realidade das coisas, o mundo se abre. Quantas pessoas estão engaioladas pelas ideologias e não estão livres? Livres para viver verdadeiramente como Jesus nos ensinou. Livres para ser verdadeiramente imagem e semelhança de Deus. A verdade, como eu disse lá no começo do vídeo, a verdade ela liberta. Liberta das garras do maligno. O maligno quer prender. O maligno quer ludibriar, quer enganar, para que justamente as pessoas pensem que
tá tudo bem, que tá tudo bom, que não existe céu, que não existe inferno, que tudo que nós temos está aqui, nessa vida passageira. Por isso nós precisamos aproveitar, por isso nós precisamos viver. Não precisa de religião, não precisa de nada. O maligno é muito esperto. Fazendo isso, ele faz com que o número de almas que se perdem aumente muito. E aí nós temos um monte de governo e pensadores que abraçaram a causa de Satã. Por isso nós precisamos continuar anunciando a verdade e libertando as pessoas. Quantos testemunhos nós recebemos? De pessoas, eu já fui dessa ideologia, já fui dessa teologia, mas graças a Deus abri meus olhos. Por isso nós precisamos continuar anunciando e denunciando, ensinando o povo a amar verdadeiramente a Jesus Cristo e não o mundo. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei!